E vamos falar agora de investimentos no país. O país depende muito de investimentos para conseguir alavancar um crescimento sustentável, é claro, além de outros ajustes, mas o balanço geral deste ano não é dos mais favoráveis. Nós vamos falar sobre isso com o Cláudio Fristac, que é ex-economista do Banco Mundial e presidente da Interb Consultoria. Doutor Cláudio, boa tarde. Boa tarde, Denise, a você, a todos os ouvintes. Bom, e vamos falar do estudo que foi divulgado aí pela ONU, apontando que os investimentos aqui no Brasil caíram pela metade em 2020, não é? Houve uma queda maior do que de outros países emergentes. Esses dados foram publicados pela Conferência da ONU para o Desenvolvimento e Comércio, e no total, no primeiro semestre, houve uma queda de 48% dos investimentos no Brasil, em comparação com o mesmo período de 2019, atraindo um total de 18 bilhões de dólares, isso entre o mês de janeiro e o mês de junho. Com o Brasil, foi o sexto destino de investimentos no mundo. Claro que a gente tem que considerar a pandemia. Quando a gente pega um país, por exemplo, como a Itália, que sofreu demais as consequências do coronavírus, teve números até piores. Mas o Brasil não está bem classificado entre os emergentes, não é? Olha, Denise, acho que em primeiro lugar, nós temos, de um lado, uma taxa de investimento doméstica, internacional, enfim, baixa, né? Uma taxa de investimento bastante baixa já há alguns anos, em torno de entre 15% e 16% do PIB, é considerado bem baixo. Possivelmente, para impulsionar o crescimento para algo em torno de 4%, 4,5%, precisaríamos de uma taxa de investimento à ordem de 20%. Estamos muito distantes disso. Então, esse é um fato, é um dos fatores que arrestam, digamos assim, a nossa taxa de crescimento. Dentro disso, o Brasil, efetivamente, historicamente, sempre atraiu muito investimento estrangeiro, investimento direto, né? Em contraposição ao investimento em bolsa. Investimento direto, investimento que vem e fica durante alguns anos, né? Às vezes muitos anos. O que aconteceu mais recentemente é que, de um lado, como você mencionou, Denise, a pandemia levou uma queda no fluxo de investimento global para os países, enfim, por várias razões, fundamentalmente por conta da incerteza, antes de tudo, as dificuldades, inclusive, de deslocamento das pessoas. Quando as empresas investem, elas precisam também que as pessoas se desloquem, ainda que hoje em dia é mais fácil, você pode fazer reuniões virtuais, mas a dificuldade de deslocamento realmente afetou muito. Mas o nosso país foi particularmente afetado por razões que são do nosso próprio país, fatores que nós mesmos, digamos assim, criamos, né? Enfim, e eu acho que tem dois componentes, eu diria, por que o investimento externo caiu de uma forma um pouquinho mais acentuada que nos demais países que competem com a gente. Inclusive, por exemplo, no caso do México, o investimento, inclusive, ampliou, né? Aumentou. A China também, enfim. Que, por um lado, eu acho que existe um grau de incerteza em relação ao futuro da nossa economia, os próximos anos, muito elevado. E a incerteza primordial, a incerteza mais importante, é de âmbito fiscal. Ou seja, nós temos um déficit muito grande nas contas públicas. Essas contas, eu acho que eu não me canso de repetir, e muitos analistas repetem, é importante que se digam, foram destruídas nos anos Dilma. Acho que é importante que a gente frise isso. Elas foram destruídas. E a reconstrução dessas contas está levando muitos anos e estamos numa situação de maior fragilidade durante a pandemia. Então primeiro lugar, fragilidade nas contas públicas. Herdamos as contas públicas, uma situação fiscal muito frágil. Vamos sair da pandemia de forma ainda mais frágil. E os próximos anos vão ser de enorme desafio para nós. Em primeiro lugar, estabilizarmos a relação dívida-PIB, ou seja, assegurarmos a solvência do Estado brasileiro. Segundo lugar, separarmos recursos para investimento público, para custear a máquina pública. Está muito difícil. Enfim, esses recursos estão cada vez mais comprimidos. E terceiro, levar adiante as reformas necessárias.
e particularmente a reforma administrativa, e daqui a pouco vamos ter que fazer uma nova reforma da Previdência. Então, esse é um desafio, Denise, que está posto, e isso realmente é algo que, enfim, coloca os investidores, na cabeça dos investidores, um grande ponto de interrogação. Será que o Brasil vai conseguir, enfim, levar adiante uma situação que já é frágil e contornar essa situação? Então, esse é um grande fator. Mas você tem um segundo fator. E esse fator, infelizmente, é o fato que uma parte do nosso governo não funciona bem. Tem uma parte que funciona bem, eu acho que é o Ministério da Economia, o Ministério da Infraestrutura, o Ministério de Minas e Energia, mas tem uma outra parte que se especializa em dar tiro no nosso pé. E, particularmente, nós estamos falando do Ministério do Meio Ambiente e do Ministério das Relações Exteriores. São dois ministérios cuja especialidade tem sido tiro no pé do país. E isso daí afasta os investidores. Sim, o Ministério das Relações Exteriores, quando o ministro diz que ele não se incomoda e quase que se orgulha que nós somos um pária internacional, é uma coisa que é difícil até de explicar. Logo depois dessa frase que ele falou lá na formatura do Instituto Rio Branco, enfim, dos novos diplomatas, enfim, eu recebi telefonemas de investidores tentando entender qual o significado dessa frase. Será que o país se orgulha de ser um par internacional? Da mesma forma, quando o ministro de Meio Ambiente ele é visto como uma pessoa contra o meio ambiente, uma pessoa que não toma conta de fato, assim, com os incêndios no Pantanal, com os incêndios na Amazônia, que tem uma atitude antiambiental, no momento que todo mundo se preocupa com essa questão. Enfim, então esse é um fator adicional. Eu acho que esse fator, Denise, infelizmente, está tendo um efeito, sim, sobre os investimentos externos do nosso país, né? E agora que a pandemia já está um pouco mais controlada, o próprio governo acaba reforçando alguma incerteza nessa questão fiscal, embora tenha herdado uma situação ruim, como o senhor ressaltou, desde o governo Dilma Rousseff. Temer tentou melhorar um pouco a situação, mas ainda deixou um déficit imenso, déficit que aumentou muito com a necessidade de mais gasto em função da pandemia, e agora a gente vê uma certa vacilação na retomada desse compromisso com o fiscal, não é? É criação de renda cidadã, não se saber exatamente o que fazer para uma transição desse momento aí de calamidade para uma situação de normalidade, não é? Isso é verdade, Denise. Eu acho que, de novo, é esse elemento de incerteza. Eu acho que como é que os observadores, analistas e os investidores olham? Até porque quando os investidores vêm para o nosso país ou ampliam seus compromissos com o país, o grau de informação é muito elevado. Não é verdade que as pessoas estão desinformadas. Hoje em dia ninguém está desinformado, Denise. A informação está disponível. Enfim, o que se enxerga é que, infelizmente, o Instituto da Reeleição acaba distorcendo as decisões de governo. Eu acho que isso se aplica ao governo federal, estadual, mesmo municipal. Eu, particularmente, sou completamente contra esse Instituto da Reeleição. Eu acho que nós deveríamos voltar ao que era antes. É um único mandato, 5 anos. Quem não consegue fazer em 5 anos não vai fazer mais. Mas o Instituto da Reeleição, então, distorce. E quando o mandatário entra já pensando na reeleição, distorce mais ainda. E, nesse momento, nós estamos exatamente enfrentando essa questão para 2022. Particularmente no âmbito federal. Existe, Denise, uma tentação populista, que é uma tentação do nosso continente, da América Latina, mas é uma tentação aqui no Brasil também. Nós já tivemos períodos de populismo, até recentemente. Enfim, eu diria que o governo Dilma foi um experimento populista, e que um experimento que deu com os burros na água, como não poderia deixar de ser. Enfim, o que nós vimos? Que em 2014, no último trimestre, já estávamos entrando em recessão. Enfim, o populismo tarifário, o populismo das contas públicas, a destruição das contas públicas. Então, essa tentação de usar os recursos que são nossos, dos contribuintes, da população como um todo, para fazer benesses para grupos A, grupos B, garantir de alguma forma a reeleição, isso é muito ruim. E é isso que está acontecendo. Existe essa tentação
e o governo está meio dividido entre aqueles que acreditam na importância da responsabilidade fiscal, na importância de você tratar as contas públicas com critérios, com seriedade, porque sem isso nós vamos cair no abismo, e sair desse abismo é custosíssimo, como nós vimos aqui no nosso país e outros países, inclusive, que nunca conseguiram sair do abismo, como a Argentina, por exemplo, tá? E aqueles que estão sempre tentados a não fazer isso, a ingressar, enfim, no populismo. Essa tensão, ela se aguça muito com o Instituto da Reeleição, porque, afinal de contas, uma boa parte, não todos, mandatários, enfim, pessoas que são eleitas, quando chegam lá já estão pensando na reeleição. Isso distorce as decisões, você realmente embarca num processo que é muito ruim, em última análise, para a população como um todo, enfim, essa tentação. E nós estamos vendo exatamente isso, Denise. Agora, de novo, isso amplia o grau de incerteza. Desculpe, Denise. Sim. O ministro Paulo Guedes reclamou, por exemplo, de acordos políticos que têm dificultado as privatizações. E havia uma aposta inicial do atual governo, em particular do Ministério da Economia, em avançar muito com privatizações, né? Ele chegou a falar em 1 trilhão, né? Um número enorme de privatizações que poderiam ocorrer, e certamente muitas delas contariam com capital externo. Ao mesmo tempo, se comemora o potencial de atração de recursos, por exemplo, com o novo marco do saneamento, com o marco do gás, né, que são discussões importantes que até conseguiram avançar em meio à pandemia. O senhor acha que essa seria uma oportunidade? Denise, vamos lá. De um lado, o Congresso, particularmente no que diz respeito a saneamento básico, e esperemos, no caso da nova lei do gás, que agora está no Senado, e espero que o Senado aprove essa lei do gás sem modificação, porque a legislação que saiu da Câmara foi excelente, apesar de todos os lobbies contrários, etc. Enfim, isso é um lado da questão. Eu acho que esses marcos, o que eles fazem, eles reduzem o grau de insegurança jurídica, que é muito elevado no nosso país, reduzem o grau de imprevisibilidade regulatória, que continua elevado. No que diz respeito à privatização, Denise, eu acho que houve, por parte do ministro, um entendimento incompleto, quando ele chegou, da complexidade que é privatizar nesse país. Qualquer coisa. Por quê? Todas as empresas estatais, todos os ativos, empresas, dependentes ou não do Tesouro, têm em torno de si grupos de interesse muito poderosos. Não são apenas os funcionários, são os fornecedores. Não são apenas os fornecedores, são os políticos, alguns, muitos, aliás, infelizmente, que vivem em torno dessas empresas. Então, o processo de privatização é muito complexo. Quando você anuncia, digamos assim, objetivos muito ambiciosos, eu acho que isso distorce um pouco até o próprio processo. Eu acho que na privatização, acho que, em primeiro lugar, tem que ter foco. Se o foco é a Eletrobras, vamos tentar perseguir a Eletrobras até conseguir a privatização da Eletrobras, porque o povo brasileiro, nós todos contribuintes e o povo de modo geral, já pagou caríssimo pela não privatização da Eletrobras. A Eletrobras, na verdade, foi meio semi-privatizada, com uma série de distorções que nós sabemos, pessoas que estudam o tema. Da mesma forma, se o foco é o Correios, corretamente vamos dar ênfase nos Correios. O que também não foi feito, Denise, e eu acho que poderia ter sido feito desde o início, é ter trazer o BNDES, como foi feito na época do Fernando Henrique Cardoso, para dentro do processo de privatização. Um processo de privatização é uma coisa que é muito difícil, gera muita demanda de advogado, contador, economista, porque a oposição é muito grande. E você tem um BNDES, você tem, enfim, muita gente, muito capital humano, enfim, com uma demanda potencial ainda limitada que o governo poderia ter trazido para dentro desse processo, não trouxe, infelizmente, exceto agora no caso do saneamento básico. Então, eu acho que essa ambição excessiva, talvez subestimar o grau de dificuldade, dificultou o processo. Eu acho que na privatização é foco, foco e foco, e vamos fazer um de cada vez e vamos fazer bem feito, tá entendendo? Enfim, temos a Eletrobras aqui na frente, espero que contemos com o apoio do Senado,
e temos os Correios, que realmente é importantíssimo privatizar. O que aconteceu em tempos recentes realmente é um descalabro em termos de corrupção, má gestão, péssima governança, né? É isso, ouvimos Cláudio Fristac, ex-economista do Banco Mundial, diretor da Interb Consultoria. Doutor Cláudio, muito obrigada, uma boa tarde. Boa tarde a você, Denise, e a todos os ouvintes, então.